o convite da graça, né? É um convite. O Senhor está dizendo aqui: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Mas se a gente for voltar na página anterior, no capítulo 11, no versículo 20, se os irmãos puderem acompanhar, o versículo 20 diz assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com terra de Sodoma do que para contigo. O que nós podemos fazer uma introdução aqui desse texto, antes de entrar no texto propriamente dito? O Senhor Jesus envia anteriormente os discípulos a pregar, e aqui nós temos um ai de Cristo, que é uma sentença de juízo. E nós podemos ver que existe uma sentença de um juízo futuro, quando ele diz assim, que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma, né, do que para Tiro. O que nós podemos entender desse texto? Esse texto anterior, que ele quer dizer que a gente tem que acreditar apenas nos milagres? Não, de modo algum. Ele quer dizer o seguinte: essas cidades, Corazim e Betsaida, eram cidades judaicas. Então, uma cidade judaica, um judeu, ele conhecia as leis do Antigo Testamento. O judeu em si, ele sabia, né, o fato que o Messias haveria de vir. Ele já desde criança ele é ensinado. O menino com 12 anos, ele participa do Bar Mitzvah, né? Então, com 12 anos, ele presume-se que ele já leu a Torá. Então, conhecia o quê? As profecias do Cristo, do Messias. Mas essas cidades aqui, Tiro e Sidom, eram cidades não judaicas. Então elas não tinham, vamos dizer, o conhecimento do Antigo Testamento, não tinham conhecimento messiânico. E os milagres foram operados nessas cidades. E essas cidades se converteram. Elas acreditaram no Senhor, acreditaram no Salvador que vieram. E essas cidades, né, cidades judaicas, mesmo conhecendo que o Senhor viria, conhecendo os profetas, elas não se arrependeram. Como diz aqui no versículo, como diz aqui também no versículo 21, no finalzinho do 21, há muito elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Esse pano de saco e cinza, né, era na tradição daquela época lá uma manifestação externa do arrependimento. Quando Davi peca, né, quando Natan chega com ele rasga as vestes dele. Também uma manifestação externa de profundo pesar e arrependimento pelo seu pecado. E aí nós temos uma passagem desse cenário, dessa pregação de Cristo, dessa manifestação dele lá, para antes da chegada dessa vinda. Diz assim no versículo 25: porque aquele tempo exclamou Jesus, por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho ou quiser revelar. Então mostra o que aqui? Aqueles fariseus da época, né, os saduceus, os mestres da lei, os escribas, eles compreendendo os escritos de Moisés, todo o Antigo Testamento, eles não atentaram para o Messias, para o Cristo, porque tudo que havia de profecia para Cristo, o Senhor cumpriu. O Senhor estava cumprindo a sua palavra, mas os olhos deles continuavam fechados. Aqueles
mestres, dos doutores, né, com toda aquela pompa. E aí nós vemos o quê? Essa relação com quem? Com Tiro, com Sidom, com Betsaida. Quer dizer, aos fariseus, aos saduceus, ali não foi aberto os olhos, mas aos pequeninos foi aberto. E acho muito, assim, é muito interessante ainda falar sobre isso. Eu gostaria que nós voltássemos um pouquinho antes, lá no versículo 2, do capítulo 11, versículo 2. Para a gente entender melhor esse convite, entender melhor essa revelação de Cristo. Diz assim: quando João ouviu no cárcere, João estava preso, João Batista, falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntarem: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivos de tropeço. Então, no Antigo Testamento, todos esses milagres haviam sido preditos, que o Cristo, o Messias que viria para salvar a humanidade, ele haveria de manifestar esses milagres. Então, entendam, o milagre por si só, ele não vai gerar fé, mas uma promessa feita pela palavra de Deus, juntamente com o milagre, ela gera fé. Mas o que gera fé mesmo no nosso coração é a palavra do Senhor anunciada, essa palavra pregada. E aí a gente parte para o texto em si. E ele fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 28 do capítulo 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí a gente faz uma pergunta agora, nesse momento: quem são os cansados e sobrecarregados? Quem são os cansados e sobrecarregados? No primeiro século, o trabalho era muito árduo. O trabalho era muito árduo mesmo. Por exemplo, tinha dias que os pescadores saíam e não traziam um peixinho sequer. Então eles tinham que se lançar novamente ao mar e ficar a madrugada toda pescando e voltando. O trabalho no campo também não era muito fácil. E muitos podem entender aqui que fosse um trabalho físico, aliás, um cansaço físico. Mas aqui não está falando de um cansaço físico, e sim um cansaço superior, um cansaço espiritual. O que a gente pode entender de cansaço? Cansaço é aquela pessoa que trabalha, labuta, né? Então ela já está um pouco cansada, esgotamento físico. Agora, o que é sobrecarga? É quando aquela pessoa já está cansada e alguém fala assim: então, mas esse saco de cimento aqui dá uma carga que ela não pode suportar, coloca um sobrepeso sobre aquela pessoa. E aí a gente parte para o primeiro ponto: o cansado. Esse cansado aqui é de quê? A coisa que mais nos cansa realmente são os nossos pecados. Você pode perceber que tem pessoas que estão abastadas, têm dinheiro, pessoas que estão numa posição social, passou no concurso público, está ali estabilizado, mas estão cansadas. Estão cansadas. Por quê? Porque a sua vida não está em paz, pelo peso do pecado. E justamente o peso do pecado fez algo extraordinário na história da humanidade. No século XVI, Martinho Lutero, ele era um monge augustiniano, e ele vivia se flagelando pelo peso do seu pecado. Ele sempre ouvia a palavra justiça de Deus, justiça de Deus. Ele falava: meu Pai amado, Deus é um Deus que está com um binóculo olhando, olha, você não guardou essa vírgula aqui da lei, vou te castigar. Então ele tinha muito medo de Deus. E ele vivia ali atormentado pelos seus pecados, o peso do pecado que ele tinha ali. E uma vez ele fez uma peregrinação para Roma. Aí ele estava subindo a escada de uma igreja lá, que se chama Igreja de Pilatos, e veio uma voz na mente dele. E essa voz foi da palavra de Deus, Romanos 1, versículo 17, que diz assim: o justo viverá pela fé. Ele ficou justo e viverá pela fé. E ele começou a pesquisar essa palavra. E naquela época, assim como na época de Cristo, como na época de Martinho Lutero, o peso da religião era muito forte, muito forte. Então nós já entramos na segunda etapa, que é a sobrecarga.
Não basta apenas a pessoa já estar cansada do seu pecado, às vezes aquele pecado fica remoendo ela por dentro, e vem a religião, que era para dar um alívio para a pessoa, não, já coloca mais sobrecarga sobre as costas daquela pessoa que está o quê? Está debilitada, está cansada. Só para a gente ter uma ideia, aqui a gente compara uma situação bem interessante. Existem dois tipos de pessoas na religião. Existem os legalistas, que são aquelas pessoas que falam assim: você tem que fazer isso, você tem que cumprir isso, você tem que andar dessa forma, as mulheres não podem usar maquiagem, os homens não podem, sei lá, tirar a barba. E existem os libertinos, né? Aquelas pessoas já que não têm medo de Deus, aquelas pessoas que vivem desregradamente e acham que apenas vir para a igreja já é o suficiente para ser salvo. E isso que ocorre, o Senhor vem e nos ensina realmente qual é o caminho que devemos andar, qual é o caminho. E só para a gente ter uma ideia dessa situação, os mandamentos que os judeus começaram a criar, eles criaram muitos mandamentos. Só para vocês terem uma ideia, existiam mais ou menos na época de Cristo 600 mandamentos, né, entre ordenanças, ou mandamentos bíblicos mesmo, e ordenanças humanas. Só para vocês terem uma ideia, uma passagem que o Senhor Jesus ia comer com seus discípulos sem lavar as mãos. Ali foi um mandamento imposto por quem? Pelos judeus. Muitas pessoas pensam, mas comer sem lavar a mão é questão de higiene. Não, era uma ordenança cerimonial, uma ordenança que eles tinham criado, uma lei, que se a pessoa não lavasse a mão antes de comer, ela era impura e não tinha santidade. E o Senhor Jesus, ele vem e quebra tudo isso. Então olha só, se a gente for perguntar aqui, quem sabe os 10 mandamentos decorados? Muita gente vai gaguejar. Agora imagina 600 mandamentos. Então a pessoa ali está se esforçando, vamos dizer, para guardar os 10 mandamentos, chega uma pessoa e coloca um sobrepeso sobre aquela pessoa. E não é diferente de hoje em dia, não. Algumas igrejas falam: olha, para você alcançar sua libertação, você tem que fazer campanha disso, campanha daquilo, você tem que fazer assim, aquele outro. E a pessoa ela fica enredada nessas situações e acaba não encontrando a sua liberdade, não acaba encontrando alívio para a sua alma. E é muito interessante que a gente chega aqui nessa parte e fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós temos as pessoas que já estão cansadas pelos seus pecados, né? Pessoas que já estão ali se martirizando pelos seus pecados, e vem a sobrecarga da lei, do pecado, né? Da sobrecarga que a religião impõe sobre as pessoas. É o que ocorre. E aí Jesus fala: eu vos aliviarei. Esse termo aliviarei a gente pode entender como uma pausa. Eu darei uma pausa, né? Nesse exato momento ele darei uma pausa. E ele continua: tomai sobre vós o meu jugo. E aqui a gente começa a entender um pouco mais essa palavra. Esse jugo, você pode perceber aqui que não tem o L no meio, né? Jugo, de julgar, né? Não, ele é jugo. O que é jugo? No Nordeste chama canga. É aquele instrumento de madeira que coloca no pescoço dos animais para que eles possam trabalhar. Então você coloca 2 bois e eles puxam aquela carga, né? Eles puxam. Ele fala aqui: tomai sobre vós o meu jugo. Esse jugo também tem 2 sentidos. Qual é o primeiro sentido dele? É que esse jugo da lei é muito pesado, o jugo do pecado é muito pesado. Então muitas vezes o que ocorre, né? As pessoas ficam se martirizando, tentando se salvar, mas o próprio Cristo já disse: é impossível ao homem se salvar. Mas ele fala: mas para Deus todas as coisas são possíveis. E quando ele fala: tomai de mim o meu jugo, ele tira o jugo que está sobre a nossa costa, o jugo do pecado, o jugo da imposição religiosa, e coloca o jugo dele. Para que esse jugo? Para que ele possa estar andando ao nosso lado e nos direcionando o caminho. Esse jugo, 2 bois trabalhando, né? Ele vai no caminho de uma direção. Então esse jugo que coloca em nossa costa é um jugo justamente para nos dar uma direção reta,
uma linha reta. E ele vai dizer assim: você não vai mais andar dessa forma, você vai andar agora comigo assim. E isso mostra o quê? Um pastor e uma ovelha andando juntos. Esse é o jugo. Tira o jugo do pecado, o jugo do peso, e coloca o jugo de Cristo. Vamos voltar ainda sobre legalistas e libertinos. E ele fala: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, nesse caminho, nós temos que estar dispostos ao quê? A aprender do Senhor. Essa palavra aqui, aprendei de mim, no grego ela tem a mesma raiz de discípulo. Acho que é meteteus, uma coisa assim. É a mesma raiz para discípulo. Então, aqueles que estão sob o jugo do Senhor têm que aprender do Senhor. E é justamente aprendendo sobre a palavra dele, é justamente observando a palavra do Senhor, em que nós encontraremos descanso para a nossa alma. Existem pessoas que estão há anos na igreja, mas não aprendem do Senhor, não buscam conhecimento, não entendem, não querem entender a palavra. Tem que buscar esse conhecimento. Não se submetem ao jugo do Senhor. Então está na hora de aprendermos. Quantos anos de evangélicos, de cristãos temos? E será que todos esses anos a gente não conseguiu ler a Bíblia toda? Não conseguimos entender a sua palavra? E fica uma reflexão para nós. E ele fala: porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Voltando nessa situação do peso do pecado, uma das coisas mais destrutivas, como eu já disse aqui, é a questão do pecado em nossa vida. Porque o pecado, ele destrói a criação de Deus. É fato, destrói. Então, o que o pecado destrói? O pecado destrói relacionamentos. O pecado, quando entra no casamento, ele destrói o casamento. Quando ele entra na relação patrão-empregado, destrói. Entra nas amizades, destrói. A gente pode ver que no mundo as amizades são muito voláteis. As pessoas, elas se conhecem, se relacionam, e aquele egoísmo do pecado faz com que a pessoa engane o outro. E aqueles que eram amigos não são mais amigos. Então o pecado destrói relacionamentos. O pecado também destrói algo muito importante, é o nosso chamado individual para fazermos diferença na sociedade. Então cada um de nós aqui realmente tem uma vocação na sociedade. A nossa vocação é de ser testemunhos de Cristo na sociedade. Seja você chamado para ser um professor, seja você chamado para ser um médico, um advogado, um torneiro mecânico, enfim, qualquer profissão. E às vezes o nosso egoísmo de só querer se dar bem, a gente faz o quê? A gente destrói esse testemunho por causa de quê? Do nosso pecado. Então uma coisa bem interessante é que se diz assim: você é crente, mas se você está em pecado, não diga que você é crente, para não manchar o nome de Cristo. Porque na política nós temos muitos crentes, mas na política esses mesmos crentes se envolveram com esquemas de corrupção. Então eles tinham a oportunidade de professar o nome de Cristo e não professaram. E não só na política, mas em todos os ramos, aceitando um suborno, não pagando impostos. Então o pecado ele destrói. Outra coisa que o pecado destrói é o nosso relacionamento com Deus. Isaías 52, se não me engano, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Cada vez que nós colocamos um tijolinho ali na nossa relação com o Senhor. Então o pecado também, ele destrói isso tudo. Então veja, irmãos, que às vezes nós acalentamos o pecado, guardamos esse pecado como um pecado de estimação em nossas vidas, mas o pecado, ele realmente traz todas essas consequências. Existem pessoas que estão vivendo uma vida desregrada, estão vivendo uma vida de muitas lutas, estão vivendo uma vida bagunçada e dizem que ainda são felizes, mas não são, porque não tem paz para as suas almas. Elas saem do problema, caem no outro, saem do problema, caem no outro, saem do problema, caem no outro, porque continuam com os mesmos hábitos errados de pecado. E o Senhor Jesus faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele chama os cansados e sobrecarregados, porque ele é manso e humilde de coração. Depois ele vai chamar os fortes. E ele fala assim: e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí nós chegamos nessa parte do fardo leve. Muitos pensam que vão, agora eu vou chegar no Senhor e agora eu vou poder, eu sou livre, né? Tem umas músicas que cantam, músicas gospel, eu sou livre, né? Mas não é uma liberdade para tudo. Não é uma liberdade para a gente, como diz o próprio apóstolo Paulo, não useis da vossa liberdade para questões de libertinagem. Existem pessoas que acham que Deus liberou a gente para fazer tudo. Não liberou a gente para fazer tudo. Aí que entra a questão dos legalistas e os libertinos. O Senhor diz assim aqui: não, você não vai ficar livre não. Porque nós somos sempre escravos. Isso é uma coisa que a gente tem que entender na Bíblia. Nós somos sempre escravos, ou do pecado ou de Cristo. Ou do pecado ou de Cristo. Porque aquele a quem você se submete, você se torna escravo. Se você é escravo do fumo ou da bebida, você vive em função daquilo. Tem pessoas que vivem em função de outras pessoas. Tem pessoas que são escravos de um relacionamento. Tem pessoas que são escravas de um trabalho. Então, todo aquele que você se coloca aqui embaixo daquele jugo, né, você se torna escravo. Então, ou a gente é escravo do pecado, ou a gente é escravo de Cristo. Então, com isso que ocorre, quando a gente recebe do Senhor a graça e a misericórdia da salvação dele, ele troca o fardo que nós carregamos na costa pelo fardo dele. Para quê? Para que a gente possa carregar um fardo leve, não um fardo pesado. Esse fardo leve é o fardo do reino de Deus, é o fardo de Cristo, que vai fazer o que? A gente caminhar no caminho correto. A gente vai passar por lutas. Estando em Cristo, iremos passar por lutas, sim. Aqueles que pregam dizem assim: olha, venha para Cristo e pare de sofrer. É heresia. É uma mentira isso. Uma mentira descabida. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz aqui, nesse texto mesmo do capítulo 11, um pouco antes, ele diz assim: não é um servo maior que o Senhor. Então, se perseguiram a Cristo, vão perseguir a gente também. E a gente tem que tomar um posicionamento no Senhor. Tomai, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, tem muitas pessoas que hoje têm medo de ser crente. Essa é a verdade. Você prega com uma pessoa, prega, e aí? Não, eu não quero não ainda. Por quê? É porque eu tenho muita coisa para fazer. E ela acha que ela vai entrar na igreja. Porque agora eu vou ter que falar como crente, eu vou ter que viver como crente, eu vou ter que agora usar roupa de crente. Poxa, eu não posso nem fazer nada, eu vou estar preso. Quer dizer que eu não vou poder mais ir para a festa, não vou mais poder fazer minhas coisas. Ela se engana, porque ela está numa outra escravidão, porque ela não consegue viver, essa pessoa não consegue viver uma semana, um fim de semana sem ir para festas. Ela está sobre outro jugo, ela está sobre outra escravidão. Porque nós, em Cristo Jesus, conseguimos dizer não ao pecado. Por mais que esse pecado seja forte, por mais que esse pecado seja tentador, nós conseguimos dizer não para o pecado. Ele fala: tomai de mim, meu fardo é leve. Ele troca o fardo dele conosco. Tem um livro que se chama O Peregrino, escrito por John Bunyan, lá em 1500 e alguma coisa, não me lembro. E virou filme pela BV Filmes. Acho que ele deve ter no YouTube. É muito interessante. Tem lá o Peregrino, que é o personagem. Ele está com o fardo amarrado na costa, mas é um fardo imenso. Ele está com o fardo todo amarrado na costa dele. E ele vai caminhando, vai enfrentando vários desafios e obstáculos. O filme é muito bom vocês assistirem e depois ler o livro, porque o livro é mais completo. E quando ele chega diante da cruz, é maravilhoso isso no filme. Ele chega diante da cruz, o fardo cai da costa dele. Aquele fardo pesado cai da costa dele. E ele tenta, de todas as formas, se livrar daquele fardo e não consegue. Assim, meu irmão, também eu digo a todos nós que estamos aqui e aqueles que vão assistir a gente pelo YouTube, que a gente tenta de todas as formas se livrar dos nossos fardos.
Às vezes, tem pessoas que tentam esquecer daquele pecado. Tem pessoas que tentam esquecer que viveram um passado tal. Tem pessoas que até mudam de cidade. Mas vamos mudar de cidade, que aqui o negócio ficou preto. Muda de cidade, tenta ter uma nova vida, mas é aquela velha frase: o meu passado me persegue. Tem pessoas que tentam sair do problema, mas vivem da mesma forma, cometendo os mesmos pecados. E a pergunta é justamente essa, né? Aliás, a pergunta não, o chamado é esse, o chamado gracioso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E o que é mais interessante de tudo, não é a gente que se salva, não é o nosso intelecto, porque os homens mais inteligentes que já pisaram nessa terra, muitos deles não conheceram a Cristo, justamente por um quesito. No versículo 27, acompanhe lá: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então essa revelação é através do Filho. Então que essa palavra ela seja aplicada nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante que muitas pessoas se deparam com essa mensagem pregada. E dentro da igreja presbiteriana, essa mensagem ela está dentro da doutrina da graça. O que é a doutrina da graça? Aquilo que eu não posso fazer por mim. É aquilo que eu não consigo pagar a ofensa que eu fiz a Deus. Mas o próprio Senhor Jesus, graciosamente, Ele se revela a nós. Ele abre o nosso entendimento e nos chama, nos convida a ter uma nova vida. Os discípulos de Cristo, os apóstolos, né? Os discípulos de Cristo, eles eram homens difíceis. Eram homens que nós não gostaríamos de estar perto deles. Falavam palavrões, com certeza. Vejam só a mulher adúltera, né? E outras pessoas que estavam com Cristo. Eram pessoas realmente terríveis. Veja Pedro, que até no Getsemane, Pedro estava armado. Estava armado e cortou a orelha daquele soldado lá. E Cristo falou: não, não é assim. Mas depois que eles tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, depois que eles compreenderam a palavra do Senhor, colocaram o jugo sobre, eles receberam o jugo de Cristo sobre as suas cerviz e começaram a aprender de Cristo, eles foram pessoas transformadas. Vejam depois esses homens, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, discutindo questões teológicas da igreja que surgiu. Vejam que eram homens totalmente diferentes do que a gente lê no Evangelho. Tem até uma passagem que Jesus fala: olha os filhos do trovão, eram dois discípulos que eram bravos, né, que estavam chegando. Então veja, meu irmão, há sim uma transformação em Cristo, há sim uma promessa do Senhor, mas essa promessa é graciosa. Ele abre nossos olhos. Quando a gente se lembra, né, do nosso chamado, que a gente ouvia a palavra de Deus e o nosso coração ardia como os discípulos de Emaús, e a gente ficava relutando ali: será que é para mim? Será que não é para mim? E é o Espírito Santo aplicando isso. A gente tem o leve engano de pensar que é a nossa decisão, não. É o Espírito Santo aplicando. Existe até uma outra passagem na Bíblia que diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureceis o coração. Se hoje ouvires, é o Espírito Santo abrindo seus ouvidos para o entendimento dessa palavra. E é muito importante, amados irmãos, e é imprescindível que nós possamos ser testemunhas dessa palavra. Existem outros irmãos aí fora, existem outras pessoas que precisam ter a sua carga tirada das costas, ter o seu fardo tirado de suas costas. E o Senhor chama cada um de nós a testemunhar. Lembremos do endemoniado gadareno, né? Aquele endemoniado gadareno, que ele queria seguir Jesus. O Senhor falou: não, volta, vai para a tua cidade, para a tua casa e conta tudo que o Senhor fez na sua vida. Às vezes a gente fala assim: mas eu não conheço muito a palavra de Deus, eu não li ainda toda a Bíblia. Mas testemunhe, conte aquilo que Deus fez na sua vida, e você vai se lembrar do seu passado. Você vai dizer: poxa, realmente eu era assim,
assim e assim. E com o Senhor Jesus, com o jugo dele na nossa serviço, com o fardo dele, que agora é um fardo leve, agora eu sou dessa forma, dessa maneira. Irmãos, vamos aprender do Senhor. Vamos continuar lendo Sua palavra, tendo sede do conhecimento do Senhor. Como foi naquele caso de Marta e Maria. Marta se aplicou aos pés de Cristo. Ela ficou ali ouvindo a palavra dele. Ela ficou ali recebendo a instrução. Amados irmãos, é muito importante, principalmente no tempo que nós vivemos hoje, que a verdade de Deus é relativa. Os libertinos, como eu já citei aqui, eles falam que a verdade de Deus é relativa e que nem sempre aquele texto é desse jeito, não. O texto é dessa outra maneira. Então que nós possamos, irmãos, buscar o Senhor, que nós possamos testemunhar no meio da sociedade. E aqui, essa igreja, do jeito que está cheia, dessa forma que está cheia, se todos nós testemunhássemos de verdade na sociedade, nós realmente já teríamos um tucuruí diferente. E que possamos orar. E uma questão interessante, irmãos, que até o reverendo Leandro Lima cita dentro desse texto aqui, ele fala que não adianta só a gente orar, e não adianta só a gente ler a Bíblia, porque a comunicação ela é de duas mãos, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve a voz de Cristo, e quando a gente ora, a gente fala com Ele. Então é um diálogo. O Senhor fala através da Sua palavra, e a gente fala com o Senhor através da oração. Que possamos ter mais comunhão com o Senhor, que possamos conhecer mais a Cristo, que possamos testemunhar. Então, amados irmãos, aqueles que nessa noite se sentiram tocados por essa palavra e realmente dizem assim: realmente eu tenho um fardo na minha costa, realmente eu tenho um sobrepeso na minha costa. E se o Senhor está falando ao seu coração nessa noite, ore a Deus, que você receba esse jugo do Senhor, para que o pastor ande junto da ovelha e ensine para cada um de nós o caminho que devemos seguir nessa noite. Eu convido os irmãos a fechar os olhos.